E aí, tudo certo? Atos administrativos é aquele tema que, se a gente domina, faz uma diferença enorme na prova. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Nos próximos minutos, a gente vai desvendar os pontos mais importantes com aqueles macetes e dicas para nunca mais esquecer. Bora lá! Para começar, vamos direto ao ponto. O que é uma decisão do Estado? Pensa só. Toda vez que o governo faz alguma coisa que impacta a vida da gente, isso é um ponto de partida. Pode ser uma multa de trânsito, a nomeação de um servidor, qualquer coisa. É isso que a gente vai analisar. E aqui está a definição oficial, mas vamos traduzir. Ato administrativo é basicamente o Estado dizendo eu decido isso. É a administração pública colocando sua vontade em prática. E essa decisão tem consequência, tem valor perante a lei. É o poder do Estado em ação, de forma bem concreta. E para a coisa ficar ainda mais clara, olha só esses exemplos do dia a dia. Quando alguém passa num concurso e é nomeado, isso é um ato administrativo. Uma multa, também. Uma licença para construir uma casa ou abrir um bar, é um ato. Até a demissão de um servidor. Todas são decisões oficiais do Estado que geram efeitos bem reais. Ok, agora que a gente já sabe o que é um ato, vamos mergulhar no DNA dele. Todo santo ato administrativo tem partes essenciais, que a gente chama de elementos, e também tem superpoderes, que são os atributos. Entender essa dupla é a chave do sucesso em qualquer questão sobre o tema. E para gravar os elementos de uma vez por todas, tem um mnemônico clássico COF, MOU, OB. Parece esquisito, né? Mas confia, faz todo sentido e é uma ferramenta poderosa para a prova. Vamos quebrar ele em pedacinhos. Olha como é lógico. Competência responde quem tem o poder para fazer isso. Finalidade é o porquê maior, que é sempre o interesse público. Responde para quê. Forma é como a lei manda fazer, o passo a passo, ou seja, como se faz. Motivo é a razão prática e legal, o porquê de ter feito aquilo. E por último, o objeto, que é a decisão em si, é o que foi decidido. E se o tal do COFIMOB-OB ainda parece um trava-língua, tem um jeito de fixar. Pensa na frase confio no MOB. A sonoridade ajuda a lembrar da sequência na hora do aperto. COFIMOB. É um truque simples, mas que funciona, viu? Beleza, fechamos os elementos. Agora vamos para os superpoderes que eu falei. São as características que fazem o ato administrativo ser tão especial. E o macete aqui é ainda mais fácil. É só lembrar de PATIP. Vamos ver o que cada letra esconde. Então vamos lá, um por um. P de presunção de legitimidade e veracidade. Quer dizer que até que se prove o contrário, a gente assume que o ato é legal e que os fatos ali são verdadeiros. A de autoexecutoriedade. É o poder da administração de fazer valer o ato por conta própria, sem precisar bater na porta de um juiz. T de tipicidade. Significa que o ato tem que ter previsão na lei. E I de imperatividade. É a força que o ato tem de obrigar as pessoas, quer elas gostem ou não. E para não esquecer o PATIP de jeito nenhum, cria uma imagem forte na cabeça. Pensa assim, o ato da PATIP na prova. É como um golpe certeiro que ajuda a fixar esses superpoderes na memória e garantir o ponto na hora H. Certo. Já dissecamos o DNA do ato. Agora, vamos ver como eles se organizam em diferentes famílias, em categorias. Isso ajuda a gente a entender a natureza de cada tipo de decisão do Estado. A primeira grande divisão tem a ver com a margem de manobra do administrador. No ato vinculado, a lei é um roteiro fechado, não tem escolha. Se a pessoa preenche os requisitos, a administração tem que agir. Já no ato discricionário, a lei dá uma certa liberdade, uma margem para que o administrador escolha o que é melhor, o que é mais oportuno. A segunda classificação é bem tranquila. Para quem o ato vale? Se for um ato geral, ele se aplica a um grupo indeterminado de pessoas, como um decreto que muda as regras de trânsito para todo mundo. Agora, se for um ato individual, ele tem nome e sobrenome, como a nomeação da Maria para um cargo público. E por último, como o ato é formado? O ato simples nasce da vontade de um órgão só. Fácil. O ato composto é um pouquinho diferente. Um órgão faz o ato principal, mas ele só vale depois que um outro órgão dá um ok, uma aprovação. Já o complexo é um trabalho em equipe. Ele precisa da vontade de 2 ou mais órgãos diferentes juntas para poder nascer. Tudo que começa, uma hora acaba, certo? Com os atos administrativos, não é diferente. E olha, entender como um ato deixa de valer é um dos tópicos que mais caem em prova. Então, foco total aqui. E é claro que tem macete. Para as principais formas de um ato morrer, a gente usa o mnemônico CARC, curto, direto e ajuda a colocar ordem nas ideias sobre o fim de um ato administrativo.
Vamos ver a diferença. A cassação rola quando o beneficiário do ato pisa na bola, descumpre as regras que foram impostas. A anulação acontece quando o ato já nasceu com um defeito, uma ilegalidade. A revogação é quando o ato era legal, perfeitinho, mas simplesmente não é mais conveniente, não interessa mais. E a caducidade acontece quando vem uma lei nova que proíbe aquilo que o ato permitia. E aqui a gente chega no ponto que derruba muita gente. Se um ato é ilegal, o que se faz? E se ele é só inconveniente? Entender essa distinção é o segredo para acertar a questão. Então, a chave do negócio é essa. A anulação tem a ver com ilegalidade. O ato nasceu com um defeito de fábrica. Por isso, os efeitos podem voltar no tempo. É como se ele nunca tivesse existido. Já a revogação, aí a conversa é outra. O ato era legal, mas a administração mudou de ideia, não quer mais. É uma questão de conveniência. Por isso, os efeitos só valem daqui para frente. Essa é a diferença crucial. E se tem uma coisa que precisa ficar gravada a fogo na memória, é isso aqui. O problema é de ilegalidade, a solução é anular. O problema é de conveniência, de oportunidade, a solução é revogar. Fim de papo. Grave isso que é meio caminho andado. Ufa, chegamos na reta final. Agora é aquela hora da revisão rápida para garantir que todo esse conhecimento fique bem amarrado. Vamos repassar nossos 3 macetes principais? Então, esse é o nosso kit de sobrevivência. Para os elementos, a base do ato temos Kofi, Mo, Ubi. Para os superpoderes, os atributos, Pa, Chip. E para as formas de dar fim a um ato, Kark. Com esses 3 na ponta da língua, o esqueleto do assunto está montado na sua cabeça. E para fechar, fica uma provocação. Com essas ferramentas, dá para olhar o diário oficial, o noticiário, e começar a enxergar as coisas de outro jeito. Dá para identificar os elementos, os atributos e até pensar em como aquele ato pode ser extinto. O direito administrativo sai do livro e vai para o mundo real. E aí, qual vai ser o primeiro ato que vai passar por essa sua nova análise?